Estamos de volta com o nosso programa Essência de Ser, hoje com a doutora Carolina Gozzi, é isso? Gozzi. Ela é otorrinolaringologista, gente, tem uma cara de menina, não é? Que vai trazer pra gente hoje um assunto muito importante e interessante que eu estava conversando até com ela agora, antes de começar o nosso bloco. Sobre a doença do sono, não é? A doença do sono, do ronco. E a apneia obstrutiva do sono. E a apneia obstrutiva do sono. Gente, muito técnico, né? Eu não vou lembrar mesmo. Olha, doutora Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Obrigada. Assim você presta um serviço, né, de informação para o nosso público que está ali do outro lado, né? Nós estamos na Semana da Saúde, é uma coisa muito... a saúde de todas as maneiras, né? Como tudo que a gente traz aqui, como alimentação, como o exercício físico. Agora, a doutora Carolina trazendo este tema pra gente é muito importante, porque eu acho que você que está aí do lado tem que saber sempre, tem que saber cada vez mais. Então vamos lá, doutora. O que é tudo isso que você falou até agora? Então, o ronco, né? O ronco, acho que assim, todo mundo sabe o que é. Provavelmente todo mundo tem alguém que ronca na família. Ainda mais quando tem reunião de família, às vezes de domingo, tem sempre aquele avô ou o pai que começa a dormir e roncar no sofá. Sim, todo mundo já viu. Já então, sabe aquele barulho né? que às vezes a pessoa ouve fora do quarto. Então, o ronco, ele é o som produzido pela vibração das partes moles, principalmente da faringe, né? Que é onde é o lugar mais flácido da via aérea, que não tem nenhuma cartilagem, não tem nenhum osso, nada para sustentar, além de ser um tubo muscular. É isso. Tá. Né? Então, na faringe, e às vezes vibra a úvula, que é a campainha, a famosa campainha, que é quando a gente abre a boca e vê. Então, esses tecidos moles que tem dentro da boca e da faringe que vibram e produzem o ronco, né? Então, às vezes, a pessoa pode ter só o ronco. Sim. E a pessoa, muitas vezes, tem o ronco e tem a doença da apneia obstrutiva do sono. Que daí, além de roncar, de fazer aquele barulho todo que incomoda, né, os outros membros da família, ela ainda tem o sono fragmentado durante a noite por conta das apneias. O que é a apneia? É a parada respiratória. Né? A falta de ar. Tem algumas pessoas, inclusive o Gustavo, Sim. falou que acorda sufocado à noite achando que vai morrer. Sim. Provavelmente ele deve ter apneia do sono. E, doutora, isso é muito aflitivo, né? Porque realmente a pessoa, ela atinge um grau no sono que que tem o ronco, e aquele ronco, ele é brecado, ele é parado, e parece que a pessoa está sufocando. Então, é bem assim, eu até imito para os pacientes no consultório. Geralmente no consultório vem o paciente e o acompanhante, né? E o acompanhante é que às vezes reclama, porque às vezes o paciente fala, não, eu não sinto nada, eu só tenho muito sono, porque por conta da fragmentação a pessoa tem muito sono durante o dia. Não, eu tenho sono, eu durmo fácil em qualquer lugar. E daí o acompanhante, mas eu não consigo dormir por causa do ronco. E eu fico preocupada, porque às vezes eu olho, ele parou de respirar. Então o acompanhante fala. Então eu até brinco, eu falo, então a pessoa, eu falo assim, ó, veja se é isso que a pessoa faz. E de repente para e... E daí faz o que a gente chama de suspiro ressuscitativo. E daí volta depois. É a hora que a pessoa... Tem algumas pessoas que chegam a acordar com esse suspiro ressuscitativo e outras não, né? Outras tem o que a gente chama de microdespertares, né? Certo. Que daí é detectado no exame de diagnóstico só, né?
Nossa, gente, olha que loucura isso. Eu tô vivendo essa cena nesse momento, eu tô me vendo nisso. E é realmente muito aflitivo para a pessoa que está perto, e quem realmente sofre disso não percebe, não tem essa... Às vezes não tem essa percepção do que acontece durante a noite. Na verdade, a pessoa tem a percepção do que acontece durante o dia, que são os resultados da pessoa que tem a doença do sono, né, da apneia do sono. Que daí seria, como ela não faz um sono por conta dos micros despertares e da fragmentação, né, que daí o nosso organismo ele acorda a gente para você não ficar sem respirar, né? Então, o paciente não chega a fazer o sono mais profundo do sono, que é o sono reparador. Sim. É onde a gente faz o descanso, é onde a gente até libera hormônios e faz o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio do corpo. O sono não é só para a gente descansar, ele é também, mas tem outras funções de estabelecimento de memória, consolidação de memória, libera hormônios, na criança libera hormônio do crescimento, então tem criança que ronca, não dorme direito à noite, não cresce. Então são crianças que depois que resolve o problema do sono, nossa, ele começou a crescer, porque o hormônio de crescimento libera dormindo. Então, se a criança não dorme bem à noite, ela não cresce. Era isso que eu ia te perguntar, porque eu vejo crianças, inclusive eu tenho um filho que ronca à noite. Quer dizer, até pra gente dormir junto, eu até brinco com ele, que não dá muito certo, porque ele ronca à noite, ele não tem a apneia. Mas ele ronca à noite, quer dizer, ele faz o sono. Na criança, geralmente, ela não tem os sintomas do adulto de sonolência excessiva. Geralmente, na criança, irritabilidade, hiperatividade. Alguns diagnósticos de hiperatividade e déficit de atenção tem que entrar para você descartar que ela não tenha nenhum problema de sono, que às vezes você acha que tem o TDAH, né, o transtorno de déficit, e não tem. É só um sintoma de não dormir bem à noite, né? Então, tem que tudo isso ser avaliado, né? Certo. Então, quer dizer... E daí, os sintomas no adulto ficam a sonolência excessiva diurna, diminuição da atenção e concentração, diminuição da libido, do desejo sexual. E isso acaba até repercutindo em atenção, concentração, a sonolência, acidentes de trânsito... Irritabilidade, a irritabilidade, dores de cabeça frequentes. Isso são os sintomas principais, assim, né, da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, só para complementar, para entender, a gente pode ter esse distúrbio do sono, o ronco, que é esse som, né? Mas isso pode vir desde a infância, isso pode ser uma coisa que venha lá atrás. Sim. E, geralmente, assim, não foi comprovado ainda que todos os apneicos sempre foram roncadores, mas numa grande maioria tem se observado que eles eram roncadores primários desde a infância, porque já possuem alguma alteração anatômica facial, a língua muito volumosa, ou retrognatia, né, que é o queixo mais para trás, essas alterações maxilofaciais, né, ou mesmo desvio de septo, alguma obstrução nasal, em criança, hipertrofia de adenoide das amígdalas, causando essa obstrução e roncando, e no futuro evolui para a apneia obstrutiva do sono. Pode acontecer isso. Certo. Acontecer. É que ainda não ficou comprovado que todos os roncadores viram apneicos. Não são todos ainda. Tem gente que fica só como roncador mesmo pro resto da vida e nunca evolui para a síndrome da apneia, né? Outra coisa que eu queria saber, uma vez detectado isso, né, que tem a apneia, que tem essa dificuldade e tudo mais, qual vai ser o tratamento? Quer dizer, o que essa pessoa pode ter que vá melhorar a qualidade de vida dela, a qualidade de sono, né, que é tão importante? Quer dizer, o que a medicina pode estar fazendo para esta pessoa que tem esse problema? Então, a pessoa vem no consultório, a gente tira história, examina, tudo mais. Na suspeita da apneia obstrutiva do sono, ou mesmo do ronco, que às vezes você confunde, não sabe só se é ronco ou se tem apneia mesmo, a gente pede a polissonografia. A polissonografia, né, o nome poli é porque são múltiplos canais, então tem o eletroencefalograma, que faz o mapeamento dos estágios do sono, tem cânula nasal para ver a passagem de fluxo de ar,
tem oxímetro de pulso para ver a saturação de oxigênio. Então, tudo isso vai ser avaliado. Tem cinta elástica torácica e abdominal para ver o esforço respiratório que a pessoa faz enquanto está lá dormindo durante a noite. Então, tudo isso é avaliado. E daí, no resultado, vem pra gente se ele só ronca ou se ele tem apneia. Se ele tiver apneia, vai vir estratificado se é uma apneia leve, moderada ou se é uma apneia severa. Para cada estratificação, a gente oferece tratamentos. Na apneia leve, a gente pode trabalhar mais, né, em fatores obstrutivos, assim, não que não vá trabalhar nas outras, trabalha, mas, por exemplo, se a pessoa vem comigo no consultório e tem um desvio de septo, mas tem uma apneia grave, eu até posso oferecer a cirurgia, né, de septoplastia para corrigir o desvio, mas eu não posso prometer para ela que vai curar a apneia, a chance de curar é pequena, a apneia grave. Já vai ser uma coisa a mais, então a gente pode ir somando as coisas. Na apneia leve, você já sabe que se fizer uma cirurgia, tem uma chance maior de curar. Né? Mas na apneia leve a gente vê, tem indicação cirúrgica? Tem. Ok. Fez? Curou? Não. Ainda persistiu alguma coisa? Ou não tem indicação cirúrgica? Quais são os outros tratamentos a serem oferecidos? Tem o aparelho intraoral, que faz com o dentista, com o aparelho de avanço maxilomandibular, para aumentar o espaço respiratório posterior. Traz a língua e a mandíbula para frente e a pessoa só coloca na hora de dormir. Ela faz o molde com o dentista e cada semana ela vai avançando aos poucos para não causar nenhum prejuízo na articulação temporomandibular. Então, chegar até no avanço máximo e ver se resolveu o problema. Certo. Outras opções na apneia leve, para menos invasivas, a fono faz os exercícios miofuncionais. Porque a faringe, como eu falei no começo, é um tubo muscular. Sim. E o que causa a apneia é como se fosse um canudinho, né? Faz o esforço, chupa o canudinho, puff, gruda o canudinho que é a faringe. Porque essa musculatura está flácida, está complacente. Então, a fono vem para fazer esses exercícios para melhorar essa musculatura, o tônus e tudo mais. A doutora está apontando a fono porque a fono está vendo a nossa entrevista, porque ela irá falar depois sobre essa parte de exercícios e tudo mais. No moderado e no grave, a gente pode continuar vendo se tem indicação cirúrgica ou não. O aparelho intraoral, a gente geralmente indica até o moderado. No grave é só se a pessoa realmente não se adaptou com o CPAP, que é o padrão ouro de tratamento, que a fono vai mostrar aqui também, que eles também trabalham com isso. O CPAP, o que quer dizer isso, né? O CPAP é uma sigla em inglês, que quer dizer Continuous Positive Air Pressure. Então, é um aparelho de pressão aérea positiva. Ele vai jogar uma pressão positiva, formando uma coluna de ar para manter isso aberto o tempo todo, essa via aérea, durante a noite toda. Então, usa uma máscara jogando o ar com pressão positiva para evitar de ter a apneia e as suas repercussões, que no futuro, né, se a pessoa não trata, tem repercussões, as principais são as cardiovasculares. Aumenta o risco de infarto, diabetes, AVC, né, que é o derrame, morte súbita, aumenta o risco de arritmias. Tudo isso por conta do desequilíbrio, né, que ocorre durante a noite, porque nada volta ao normal, do jeito que eu expliquei no começo, que o sono restaura todas as funções, né? Inclusive, aumenta... Fica uma deficiência, aumenta a né, pressão arterial. Os pacientes apneicos, pelo menos 50% deles têm hipertensão arterial. Nossa, gente, olha, o assunto é muito sério. E os pacientes hipertensos, se você já foi feito um estudo de pacientes hipertensos, submetidos a polissono, 40% dos hipertensos têm apneia obstrutiva do sono. E doutora, me diga uma coisa, esse exame que foi falado... A polissonografia. A pessoa faz dormindo? Ela dorme uma noite no laboratório de sono. Ah, tá. Não então, olha como funciona. Existem alguns laboratórios, mais em São Paulo, acho que tem um aqui em Piracicaba, que oferece a polissonografia domiciliar. Mas daí não são todos os canais que são avaliados. Então é melhor são menos fazer canais. No laboratório é um exame mais completo. Certo. Viu, eu não falei pra vocês que eu só trago coisa bacana, coisa interessante e coisa que a gente precisa aprender e entender. Eu tô chocada, gente. É muita informação pra gente digerir aí. Doutora, eu preciso que você venha mais. Eu não sei aqui em Piracicaba, porque eu mudei pra cá faz pouco tempo. Mas na cidade de São Paulo, que é onde eu morava antes, a Secretaria
da municipal, eles fizeram uma lei que quem fosse motorista profissional tinha que só tirava a carteira de motorista profissional com uma polissonografia normal, ou se viesse apneico, tratado. Provando que está tratado para reduzir o índice de acidentes de trânsito. Sim. Por conta da apneia do sono. Que está relacionado também, né, com o sedentarismo. A obesidade encaixa um pouco no perfil do motorista, né, profissional. Sem dúvida. E eles ficam dirigindo por muitas horas, é uma coisa monótona. Para quem não tem apneia do sono, já existe o risco de dormir. Imagina uma pessoa que tem. É verdade. Nossa, eu adorei você. Venha sempre, você é sempre muito bem-vinda aqui. E a doutora tem muita coisa nova para dizer, vai ter muita coisa nova para passar para você. Ela virá o programa comigo, com a Fernanda, acredito que mais até com a Fernanda nas segundas-feiras, porque é um papo de adolescente e ela tem muita coisa para contar. Né? Com essa cara de novinha dela, né? E com essa sapiência toda, com esse conhecimento todo, que faz com que a gente cresça cada dia mais. O Gustavo tá muito assustado a partir dessa entrevista. Olha, doutora, agradeço muito a sua presença, viu? Muito obrigada. Venha sempre, o espaço é seu. Obrigada. Tá? Tá, joia. A gente já volta. É só um minutinho.